Fala pessoal, professor Eduardo Krang novamente aqui com vocês. Relembrando sempre a vocês que esse é um trabalho em conjunto com a Physiwork. Physiwork é uma plataforma de pós-graduação online, inclusive de produção de conteúdo online que vocês podem comprar, adquirir para a educação continuada de vocês. Né? É muito importante que vocês conheçam a plataforma. Né? A gente faz esse trabalho já há algum tempo juntos, né? Tanto o Diário da Força quanto eles. Né? E eu também como professor especialista aí, mestrando nas disciplinas deles, tá? Não deixem de curtir os vídeos, é muito importante para nós, principalmente esse engajamento inicial. Dá um likezinho na página deles lá, Physiwork, dá um likezinho lá, Eduardo Krang, tanto no YouTube quanto no Instagram. E eu espero de verdade que vocês gostem desse material que nós estamos produzindo aí para vocês, gratuito, é um material muito importante, né? A gente tem uma rotina de trabalho bem intensa, extenuante, a gente espera que vocês realmente possam aproveitar algo, tá? Então, para hoje, temos os segredos de uma mente forte para a performance. É muito difícil a gente falar sobre perfil cognitivo e esporte de alta performance. Né? Sempre que a gente fala de esporte de alta performance, a gente tem que buscar compreender que alta performance ela se remete e submete a escolhas. Né? Na realidade, tudo na nossa vida é escolhas. Né? Esse vídeo é muito mais um brainstorm, né, daquilo que a gente busca para nós em respeito ao todo da nossa vida, ao conjunto, né, o que faz com que a gente possa performar de uma forma geral, principalmente quando se trata de esporte. Mas, performar, vocês podem fazer isso no relacionamento de vocês podem fazer isso no trabalho de vocês podem fazer isso na prática das atividades da vida diária de vocês, bem como no esporte que vocês praticam, e seja em alto nível ou não. Tá? É importante a gente frisar, né, que eu não sou psicólogo, sou profissional de educação física, né, sou especialista em cardiologia e metabolismo, medicina do esporte e exercício, tenho MBA em gestão e agora quase finalizando aí meu mestrado em otimização ao alto rendimento e performance. Então não sou psicólogo, essa experiência que eu tenho para vocês é uma experiência que eu vou passar de campo, né, de quem não só é atleta de alta performance, mas também treina atletas de alta performance e convive com pessoas nesse sentido, então vou passar essa experiência de campo para vocês. A parte psicológica do indivíduo, ela é a parte principal em detrimento ao treinamento de alta performance. Então, não basta a gente ter uma rotina de treino, não basta nós termos um treinador, um nutricionista, um fisioterapeuta, uma estrutura boa para treinar, se a gente não consegue corroborar a nossa mente com aquilo que a gente objetiva para nós. Então, quem está aí do outro lado, é personal, é treinador, né, enfim, trabalha com atleta, tem que entender que uma das primeiras premissas que nós temos para poder automotivar um atleta de alta performance, né, ou alguém, é entender quem a gente está treinando. Então, o fato de nós entendermos quem nós estamos treinando já é um grande passo para a gente saber as ferramentas, os mecanismos dos quais a gente pode utilizar para motivar essas pessoas. Dentro do Power, por exemplo, né, tem gente que gosta de tomar uma cintada nas costas, tem gente que só um olhar vai ver e já vai se motivar, tem gente que precisa de uma palavra de conforto, tem gente que precisa daquela gritaria, né, enfim, cada um tem uma forma específica de se automotivar. Mas o mais importante disso tudo é vocês descobrirem aquilo que realmente vai motivar essa pessoa, inclusive de forma diária ela manter uma rotina de treinos, né, para que ela possa evoluir. Quando a gente fala em alta performance, a gente fala em rotina de treino. Então não adianta treinar um dia, dois parar, não adianta treinar uma semana e parar na outra. Quem é atleta e quem performa vai ter que se abdicar de muitas coisas. E uma dessas questões que são mais influentes na hora que a gente leva em consideração isso é não só o afastamento de círculos sociais, né, aquele churrasco no final de semana, aquela cervejinha no final de semana, né, alguns eventos de família, como até se dedicar uma vida inteira dentro de um esporte. Pega aí um power, por exemplo, dentro de uma sala de musculação, pega um bodybuilder dentro de uma sala de musculação, pega um LPO dentro de um ginásio, pega um pessoal de atletismo dentro de uma pista de atletismo, enfim, a gente passa grande parte da nossa vida treinando. Né? Quando a gente passa grande parte da nossa vida treinando, a gente entende que para nós aquilo é factível com a nossa realidade, aquilo é o que a gente deseja, aquilo é o que a gente almeja para poder evoluir. Uma questão muito fundamental para que nós possamos entender a mente de um atleta é que não se julga o que cada um quer para si. Então, o atleta, ele quer aquilo para ele. O atleta de verdade.
né? Não esses pseudo-atletas aí que mal competiram, já botam lá no Instagram, fulano atleta, nunca competiu na vida. Ciclano atleta, só compete em federação ruim, enfim. Né? Estou dizendo atleta de verdade, aquelas pessoas que têm a premissa de vida para se tornarem atletas ou alguém dentro da modalidade esportiva cujo qual escolheu para poder aí, viver a sua vida. Né? Então essas pessoas, elas têm um poder de resiliência muito grande. Esportes de força, por exemplo, a gente precisa ter uma resiliência muito forte à dor, né? A dor física, músculo-esquelética, osteoarticular, tendínea, enfim, são blocos de treinamento em cima de blocos de treinamento, né? O estresse mecânico ocasionado pelos esportes de força, forças de compressão, estresse de treinamento. Enfim, passa o dia, entra o dia, é aquela alimentação, aí aperta a dieta, vem a competição, aí tem aquele calendário esportivo, tem atleta que vive, que tem uma consegue performar muito bem, já adquire um bolsa atleta. Para te manter um bolsa atleta, vocês precisam manter a regularidade das competições de vocês, não adianta ser segundo, terceiro, quarto, não. Quem quer manter um bolsa atleta precisa estar entre os top 3 aí, tem que estar ganhando, tem que estar vencendo competição, senão não ganha bolsa. Né? E algumas pessoas dependem muito dessa bolsa atleta, né? Por exemplo, né, quem for performar. Então, o trabalho mental para essas pessoas é extremamente fundamental. Então, a gente precisa manter aquela pessoa em foco constante e a gente precisa mostrar para ela que o caminho não é fácil. Né? Uma das primeiras questões que a gente precisa abordar na hora de formar um atleta ou buscar motivar alguém para treinar é que aquela pessoa ela precisa aprender a trabalhar com as ferramentas que ela tem. Hoje em dia a gente vive um mundo muito imediatista, um mundo muito de internet, de Instagram, de Facebook, de YouTube, né? YouTube, isso aqui. Então, a galera de uma forma geral, ela tem seus ídolos e não está errado, né? Eu tenho os meus ídolos, né? Ayrton Senna, Ed Cohen, que é do meu esporte, enfim, né? Eu tenho os meus ídolos, vocês vão ter os de vocês, mas a gente não pode querer ser ou ter o que eles têm. Aí começa o primeiro erro. Então a gente começa a observar determinadas pessoas, e isso eu vejo muito hoje em dia, a gente observa determinadas pessoas do nosso ramo esportivo ou do nosso ramo de trabalho, né, seja TI, seja administração, economia, né, influência, enfim, e a gente começa a almejar e tentar imitar ou fazer o que aquela pessoa faz. Aquela pessoa faz, ela é único para ela. E ela teve as ferramentas para trabalhar para chegar onde ela chegou. Então, a primeira coisa que vocês devem introduzir na mente de quem vocês começam a treinar é que essa pessoa tem determinadas valências, boas valências, tem determinadas qualidades e tem questões específicas onde ela vai ter limitações. E a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente tem. Então, eu sou o Eduardo, eu tenho 42 anos, eu trabalho o dia inteiro, às vezes faço 2, 3 refeições por dia, essa é a minha vida. Então, se this is my fucking life, é isso que eu tenho para viver, acabou. Entendeu? Eu tenho que usar o que eu tenho para trabalhar, para treinar, para conquistar e conseguir vencer. É isso. Não tenho mais do que isso. Então, quando vocês conseguem inserir na mentalidade da pessoa que ela precisa trabalhar com o que ela tem e não com o que os outros têm, ou que os outros mostram, o que os outros fazem, aí ela já começa a entrar numa realidade específica para ela. E isso pode fazer com que essa pessoa consiga evoluir cada vez mais. Não vou dizer que vai evoluir 100% ou totalmente ou de forma constante, mas tu já tem um entendimento de quem tu é e da onde tu está posicionado. E para isso, a partir dali, se começa a trabalhar para se evoluir. E conforme o cenário for melhorando, obviamente as ferramentas vão melhorando, né, vão se diversificando e aí o processo de evolução é maior. Estímulos, geração de estímulos, estímulo visual, estímulo tátil, estímulo auditivo, estímulo verbalizado, enfim, são estímulos que a gente utiliza em sessões de treinamento também, e tudo isso que eu falo aqui para vocês no treinamento e performar, pode ser utilizado e deve ser utilizado na vida de vocês lá fora. Um atleta ou uma pessoa que treina de forma focada, de forma resiliente, de forma concreta, com assiduidade, regularidade, consistência, constância, ela consegue levar isso para os outros setores da vida dela. Ela consegue levar isso para o setor amoroso, ela consegue levar isso para o setor trabalho, para o setor profissional, ela consegue levar isso para vários setores da vida dela. Então, outras formas de a gente conseguir motivar essas pessoas é mostrando para elas a forma como elas têm trabalhado,
né, através de um vídeo, através de um áudio, através de uma sugestão, através de um feedback positivo, na hora e no momento em que se está fazendo aquele determinado movimento ou aquele determinado treino, naquela sessão de treino, né, de vocês. Aqui eu vou puxar sempre a parte de treino, porque a gente está falando de treino, mas quero deixar bem claro que isso também pode ser levado para a vida profissional de vocês e para a vida afora de vocês. E aí o grande barato onde a gente consegue desenvolver pessoas através do esporte. A gente desenvolve pessoas através do esporte, principalmente não só pelos aspectos físicos, né, que a gente consegue trabalhar, força, das valências físicas, né, força, resistência, potência, velocidade, flexibilidade, coordenação, agilidade, equilíbrio, composição corporal, enfim, mas também a forma como a gente consegue fazer com que aquela pessoa encare a vida dela. Então, por vezes, a pessoa chega no local de treino numa derrota só, né, se separou, brigou com um parente, perdeu o emprego, alguém morreu na família, e aí vem para academia ou vem para o centro de treinamento, para o lugar onde vai exercer a sua função. E às vezes a gente tem que entender que o mínimo pode ser muito para aquela pessoa. Então, uma das outras questões da alta performance e salientar isso do poder da mente, do trabalho da mente, é o não julgamento. Então a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para trabalhar, fazer a pessoa dar o melhor dela, sugar o melhor dela, fazer ela gerir aquele potencial que ela tem dentro dela e expor isso para fora. Então a gente não julga o que vai deixar alguém triste ou não. A gente não julga o que é ruim para aquela pessoa ou não. A gente simplesmente trabalha com aquilo que aquela pessoa pode trabalhar. Então às vezes a pessoa passou por uma situação muito difícil, ela vem aqui na minha salinha, aqui no meu centro de treinamento, aqui atrás de mim a gente tem um combo hack, né, bota a barrinha para agachar, aquela pessoa agachou a vida inteira ali próximo dos 100 quilos e ela nunca agachou com 100 quilos na vida. Naquele dia a gente buscou algo a mais dentro da motivação. Mas ela estava muito triste. Sim, estava muito triste. A gente começa a usar insights para que aquela pessoa consiga, naquele momento, naquele dia, ter uma vitória pessoal para ela. A pessoa vai lá, consegue fazer aquele agacho com 100 quilos. Para muita gente aí do outro lado parece não ser nada, porque foi só um dia, aquele momento, mas para aquela pessoa pode representar alguma coisa. Por quê? Porque o dia dela inteiro foi um fracasso, mas quando ela veio para a academia, ela conseguiu desabafar um pouco, conversar um pouco com o treinador, com o personal, com o coach, e aí foi lá e conseguiu botar uma carguinha que nunca fez na vida num movimento que é muito difícil, como um agachamento, por exemplo. Então ali a gente já tem um trabalho de ponto positivo em um momento de várias situações negativas, e assim é a vida. Então, principalmente quando a gente fala em atleta, e isso é dia após dia, a gente pode ter vários cenários de derrota durante a nossa semana, mas a que a gente precisa fazer com que aquela pessoa, dentro desses cenários de derrota, consiga evoluir. E isso sim é resiliência, e isso sim é um trabalho de uma mente forte. Quando a gente consegue transformar e blindar a mente daquela pessoa, e transformar aquela pessoa numa, não vou dizer uma máquina, porque a máquina, uma máquina no sentido de que não teria emoções, mas uma máquina de poder sair do buraco e ser resiliente para dar continuidade passo a passo, essa pessoa ela vai evoluir em todos os quadrantes da vida dela, não somente no esporte. Então, sempre que vocês se atentarem a cuidar da performance de uma pessoa, não esqueçam jamais de que a mente é aquela que coordena o corpo, a mente é aquela que deixa a pessoa mais forte. Então a gente precisa buscar todos os mecanismos adequados dentro das ferramentas que a gente tem para fazer com que aquela pessoa consiga ter um propósito para a vida dela, se agarrar a esse propósito e acreditar nos sonhos dela, né? Também não julgando o sonho de cada um, né? Sempre partindo dessa premissa. Então, quando a gente trabalha em cima de sonhos, e o sonho ele é de graça, né? Claro, um sonho factível com a realidade, a gente consegue fazer com que aquela pessoa consiga tirar o melhor dela, né? Porque o sonho nos move, né? O desejo nos move, a vida nos move. Então, quando a pessoa tem sonhos, ela tem desejos, ela tem vontades, ela tem motivação para lutar por algo. E sonhar não custa nada. Então, a gente pega todos esses contextos, né, emocionais, e a gente traz ele para uma caixinha, né, e trabalha essa quantidade de emoção para que essa pessoa consiga evoluir dentro daquela proposta de treinamento, né, aonde ela for utilizar, seja no trabalho, seja aqui no trabalho como atleta, seja no trabalho como outra profissão, seja na sua vida estudantil, enfim, mas que nós consigamos poder trazer essa motivação para essas pessoas, lembrando elas que sempre que elas buscarem algo a mais, elas precisam, em um primeiro momento, né, mudar a forma de pensar e a forma de agir dentro desse pensamento que foi construído. Tranquilo, pessoal? Um beijo e abraço para vocês, né, e até mais. Até os próximos vídeos.